Vamos lá, vamos começar a nossa análise do Cortiço e a gente começa por aquela ficha de leitura básica, né? As informações de narrador, de espaço, tempo e tal, que não são cobradas diretamente, mas você sabe que você precisa disso para compreender a obra como um todo aí, certo? A escola, como eu já disse na aula anterior, é o realismo naturalismo, ou seja, nós temos aqui uma obra que privilegia a abordagem do grupo social, né? A pesquisa, a análise do comportamento de grupos sociais em relação à realidade física à sua volta. É claro que em alguns momentos você também tem alguns elementos psicológicos. O narrador penetra no pensamento dos personagens, mostra alguns dramas internos e tal, mas isso é minoria. A maior parte do tempo, a maior parte da história, da narrativa, prevalece a análise social. Por isso é uma obra essencialmente naturalista aí, tá? O narrador aqui é um narrador externo, ele não participa da história, é um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. A maioria das vezes ele funciona apenas como observador, porque ele está relatando aquilo que é visível externamente, né? As ações e reações dos personagens que é possível de observar externamente, mas quando necessário ele também sabe falar do pensamento, dos dramas internos dos personagens. Portanto, narrador onisciente externo aí. O tempo, a história se passa mais ou menos na época da publicação do livro, ou seja, no final do século XIX, tá? Período marcado aí por conflitos sociais, né? Acirramento de brigas sociais, surgimento de alguns bolsões de miséria que na época eram chamados de cortiços. Os cortiços eram como as favelas hoje, onde se concentrava aquela população mais pobre, mais carente da sociedade aí. E o espaço é o subúrbio carioca. Esse cortiço situa-se no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, do final do século XIX ali. Em relação ao gênero, como a gente já falou também na aula anterior, esse livro pertence ao que a gente chama de romance de tese ou romance experimental. Ou seja, o objetivo principal do livro é criar histórias, personagens que visem comprovar uma tese científica. E a tese científica a ser comprovada aqui, como também já falei, é o determinismo. Ao falar dos personagens, ao falar do enredo, nós vamos mostrar como que isso acontece na prática, né? Onde que aparece essa comprovação da tese determinista ali. Em relação à temática dominante, gente, na verdade nós temos vários temas aqui, tá? Todos eles tipicamente naturalistas. O naturalismo tem o hábito de buscar aqueles temas mais nojentos, mais grotescos, mais agressivos da sociedade. Como, por exemplo, a miséria, a violência, o sexo, mas o sexo no seu sentido mais animalesco, a prostituição, as lutas de classe, enfim, nós temos uma gama bastante variada de temas, mas todos ligados a esse aspecto tipicamente social, que os críticos chamam de patologias sociais, né? Aqueles dramas mais gritantes, mais chocantes da sociedade aí. E nós podemos identificar nesse livro um conflito básico, tá? Porque você tem, na verdade, vários conflitos sendo desenvolvidos simultaneamente. O Aloysio é considerado um dos melhores escritores para descrever cenas coletivas. Então você tem ali vários conflitos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, com os personagens do Cortiço, com os personagens do Sobrado. Então as relações e os conflitos entre eles vão formando a história ali. Mas a gente pode identificar alguns conflitos que se destacam, e é isso que nós vamos fazer na nossa análise. Começando por identificar aquele que seria o conflito básico, que é exatamente a briga entre o dono do cortiço, que é o João Romão, e o dono do sobrado, que é o Miranda. Ao lado do cortiço tem uma casa bonita, um sobrado que pertence a um rico comerciante chamado Miranda. E há entre eles um conflito pessoal que representa também um conflito coletivo, um conflito de classes sociais. O conflito básico aqui é a luta de classes. O cortiço representa a classe pobre e o sobrado representa a classe rica. Quando o João Romão compra o terreno e começa a construir o seu cortiço, já havia essa casa que foi comprada pelo Miranda.
Quando o Miranda percebe que ao lado da casa dele está surgindo um cortiço, não é exatamente uma vizinhança agradável. No cortiço você tem o esgoto correndo a céu aberto, você tem brigas constantes, pagode todo final de semana, invasão da polícia, prostitutas que fazem ponto na porta do cortiço, enfim. O Miranda tenta afastar esse cortiço da sua casa, propondo comprar ao João Romão um pedaço do seu terreno. O João Romão, ambicioso, querendo, sabendo que pode ganhar dinheiro, né, com as casinhas que ele está construindo, com o aluguel que ele vai ganhar, não aceita vender e ainda propõe comprar um pedaço do terreno do Miranda, para poder aumentar o seu cortiço, dizendo que o Miranda tem espaço sobrando ali para sua casa. E aí gera-se o conflito de classes. Eles disputam durante um certo tempo, quando não chegam a nenhum acordo, é erguido um muro entre o sobrado e o cortiço, deixando bem claro esse conflito de classe, onde os pobres tentam invadir o espaço dos ricos e os ricos tentam afastar os pobres do seu convívio social ali. Então, o conflito básico do livro é um conflito de classe social. O cortiço representando a classe pobre, tendo João Romão como representante dessa classe, pelo menos no início da obra, e do outro lado o sobrado, representando a classe rica, tendo o Miranda como membro representante dessa classe aí. Esse é o conflito básico do livro.